Trust the Rocket. Bem-vindos à trilha por dentro do foguete da Comece com o Pé Direito. Está precisando de dicas para simplificar a gestão do seu negócio? Decole com a gente para receber conteúdos desenvolvidos para você por especialistas e redes de mercado de inovação, investimento, tecnologia, gestão financeira, contábil, de pessoas e muito mais para ajudar o seu negócio a dar certo. Olá pessoal, tudo bem? Ângelo Machado novamente aqui dando boas-vindas à trilha por dentro do foguete da Comece com o Pé Direito. E hoje nós temos um tema super relevante e que bate com muita frequência aqui na nossa porta, que é due diligence. No caso, a gente vai tratar sobre política de due diligence e como as startups, e outras empresas devem se preparar para se relacionar de forma eficiente com os prováveis e futuros investidores. A gente acredita que esse tema ele tem uma relevância muito grande, ainda mais nesse momento em que a gente percebe um rigor maior do ponto de vista de risco, versus investimentos que são feitos. A gente vinha numa batida de maior risco dos investidores, soltando cheques com menos percepção, em relação à viabilidade do projeto na jornada. Entretanto, a gente está num cenário não só nacional, mas em termos de mundo, assim, mais complexo e, naturalmente, a lupa fica mais afiada em olhar e, naturalmente, a percepção sobre até o comportamento dos founders, assim, são postos mais à prova. E, naturalmente, eu não posso estressar esse assunto de forma sozinha, sem contar com parceiros aqui que vão nos complementar e vão trazer esse assunto de uma maneira super bacana. Quem está aqui comigo hoje, então, é o Thiago Souza. Seja bem-vindo, Thiago Souza. Fala, galera. Muito obrigado de novo, Ângelo, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui participando dos podcasts. Tenho certeza que vai ser um assunto de super relevância. É um assunto super importante também, que nem tu disse. Então, espero contribuir bastante aí ao longo do papo. Muito obrigado pelo convite. Não, demais, Thiago. Acho que a tua experiência, eu brinco aqui, dos dois lados do balcão, tanto recebendo DUI quanto promovendo ações de checagem, vão trazer um tempero bacana aí para essa dinâmica e para completar a mesa aqui, a gente poder realmente fazer um trabalho super relevante. Eu estou com o Gabriel, aqui, nosso parceiro estratégico do Slap Law. Seja bem-vindo, Gabriel. Fala, pessoal, tudo bem? Muito obrigado aí pelo convite. Ângelo Souza, a gente tabela bastante aí nos nossos trabalhos em conjunto que a gente acaba fazendo de due diligence. Então vai ser bem legal conversar aqui e trazer um pouco do olhar aí jurídico que com certeza complementa a parte aí que vocês acabam atuando na Comece, na gerencial. Bacana. Então, estou bem feliz aqui de ser convidado, de ter sido convidado. E vamos bater esse papo aí. Não, bacana. A gente que agradece por poder estar aqui e desprender o tempo de vocês dois aí, A gente trazia aí um conteúdo de alta relevância e acho que é importante o público que está nos ouvindo saber, que a gente tem hoje uma parceria super consolidada quando a gente fala de DUI, porque existe uma ação multidisciplinar entre o time Comece e Slap para que a gente possa realmente fazer uma percepção de análise de risco com eficiência para os investidores. A gente se relaciona hoje com plataformas de crowdfunding, com fundos, VCs, enfim. Então, isso traz aí um certo know-how nessa jornada e que a gente vai estressar de maneira bem bacana. E eu acredito que a gente possa, talvez, abrir a porteira do bate-papo aqui. E aí eu já jogo para o Gabriel um ponto que eu acho que... Eu brinco, o óbvio às vezes tem que ser dito, que vamos começar pelo óbvio, tem que ser dito, sobre os aspectos de conceito, na visão não só do Gabriel, mas do Thiago, o conceito do que é due diligence sobre nós, técnicos, como a gente vê isso, para ver se as pessoas estão na mesma página que nós, até mesmo para a gente avançar aí nos aspectos que orbitam a due, Quais são os pilares que a gente olha hoje e por que a gente olha eles. Eu acho que vamos dar o pontapé por aí. Boa. Eu brinco que toda startup, enfim, toda empresa que quer crescer, que está dando certo, necessariamente vai passar por uma due diligence, Sem dúvida. Então, é um ponto bem importante aí de trazer.
E o que é a due diligence, né? Basicamente é uma análise, né? Fazer um 360 graus, digamos assim, uma análise completa da empresa sobre todos os aspectos que passam por ela, enfim. Então, a empresa como um todo, né? Contábil, fiscal, o departamento pessoal, a parte jurídica, então, que é o meu caso específico. Então, ali na parte jurídica, todas as verticais jurídicas a gente acaba fazendo. Então, parte societária, que é talvez o core ali, né? A gente tem que olhar a parte societária, o cap table, como é que está distribuído ali. Parte contratual, como é que está protegida ou não, muitas vezes, a propriedade intelectual que está sendo desenvolvido ali, né? O know-how ali, o ativo intangível do negócio, que muitas vezes é o que vale mais do que todo o resto, né? Sim. Porque é o que está sendo ali... Quando se fala de tecnologia, a gente fala muito dessa parte de propriedade intelectual, então a gente olha bastante para isso, na parte contratual, de modo geral. Como é que tá esses arranjos contratuais com quem está desenvolvendo muitas vezes a tecnologia, que às vezes é um terceirizado, é uma software house, enfim. Então, a gente olha bastante para isso. Parte de dados pessoais, LGPD, privacidade, acaba sendo também, né, um tema muito relevante. Então, a gente também tem um foco muito profundo sobre esses aspectos. E muitas vezes a gente acaba vendo que não tem, né? As empresas ainda não estão... Passado algum tempo da lei, às vezes as empresas ainda não estão dando a real importância para isso. Verdade. Né? Então, enfim, é um processo de amadurecimento, é natural que aos poucos isso vá se incorporando para as empresas. Então, a gente olha para esses aspectos também. E talvez um dos mais importantes, assim, fora a parte de endividamento, que também é algo bem relevante, é a parte até judicial, né? Que a gente acaba olhando, certidões de modo geral e com foco bastante para a parte judicial. Né? Tanto a parte judicial envolvendo o CNPJ, quanto também os sócios. Né? Muitas vezes os sócios acabam contaminando o CNPJ. Então, às vezes, esse é um ponto relevante e muitas vezes o que a gente chama de uma red flag ali, né? Um ponto negativo ali que às vezes até inviabiliza o negócio. Né? Então, de modo geral é isso, né? A gente acaba fazendo essa análise completa. Não, bacana. Antes de eu empurrar aqui pro Souza, tu trouxe um aspecto que eu acho que ele é, na verdade, a coluna mestre de qualquer operação, né? Que é a estrutura jurídica, né? Eu acho que nada fica de pé, seja financeiro, seja operações fiscais, se não tiver um lastro organizacional jurídico bem feito. Então, acho que esse é um ponto, assim, que chama muita atenção e, às vezes, as startups não percebem o real valor da importância de ter uma assessoria jurídica presente na rotina, sabe, né? E chegar num ADUI e não passar perrengue, ou daqui a pouco, quando o Souza, que eu vou passar para ele agora, entrar numa análise mais profunda em outros aspectos, assim, perceber que o chão tá mole, né? E isso pode gerar um dano aí, né? Não sei qual é a percepção do Souza. Eu acredito que, assim como é fundamental a questão jurídica, depois, né, estressado esse início, a gente sempre gosta de fazer aquela validação na estrutura fiscal, contábil e trabalhista, né? Lógico que a principal dor acaba sendo a trabalhista, né? Não é a minha área de atuação, mas é que mais dói porque envolve pessoas. Então, acho que quando tu trabalha com pessoas, seja ela seletista, PJ, autônomo, sempre tem um risco, né? E é parte do nosso papel identificar esses riscos, não com o intuito de punir ou prejudicar a startup, mas justamente com o intuito de, olha, isso aqui é uma red flag, vamos organizar, o que a gente pode propor para vocês arrumarem, talvez um balanço corrigido que conste uma eventual dívida trabalhista ou algo parecido. E quando a gente olha na esfera fiscal, a gente sempre acaba fazendo aquela coisa assim, como está a lei, ainda presa em 1900 e sei lá eu quando, versus o que vocês estão aprontando, né? A gente teve alguns casos aí já que, por uma interpretação da lei por parte de uma assessoria, a empresa estava apurando, enfim, se declarando de forma equivocada pro fisco, né? E nosso papel foi dizer assim, olha, eu acho que isso aqui não está funcionando, sugiro vocês corrigirem. Corrigiu, enfim, gerou uma dívida para a empresa, né? Que acho que a startup não estava esperando. Mas justamente esse processo de analisar nos dá margem, nos abre caminhos que muitas vezes eles no dia a dia não estão enxergando. Talvez o contador lá dentro, o jurídico lá dentro, está tão focado na empresa em si que não consegue ver por fora e entender assim, não, mas espera, isso aqui é um risco.
Essa certidão judicial que não está saindo pode me prejudicar quando o investidor quiser botar dinheiro aqui dentro. Essa legislação que eu estou interpretando, será que essa interpretação está certa? Então, o nosso papel é fazer essas análises, realmente assim, 360 mesmo, pegar cada ponta da operação, cada declaração emitida por governo, pelo governo, para fazer o cruzamento e dizer assim, cara, tá ótimo, vamos receber dinheiro, olha, não, dá uma arrumada antes de tentar de novo. E muitas vezes, né, já acontecendo, de dizer assim, nossa análise, infelizmente, não é positiva. Sugerimos investidores que tranquem o pé porque é um risco para vocês, né? E isso que tu trouxe, Souza, aí, complementando com o Gabriel, às vezes pode soar até como uma certa surpresa, né? Para a startup que nunca teve um acompanhamento, né, mais profundo. Eu tive agora, há poucos dias atrás, mês passado, um evento de contabilidade bem grande. Acho que o Souza, inclusive, prestigiou o evento lá em São Paulo. E eu estava conversando com o CFO da Conta Azul, que é um RP grande aí, né? Sobre investimentos, startups, mercado de tecnologia e captações, enfim, né? Vendo assim a visão de um cara que está num player relevante, né? No Brasil, né? E ele me trouxe uma coisa que fez muito sentido, assim, no nosso momento aqui, que ele percebe que muitas das startups, muitas dos negócios de tecnologia que estão um pouco mais sufocados em relação a gestão de caixa, né? Porque, querendo ou não, é uma operação muitas vezes cara, do ponto de vista de pessoas e tecnologias, não fazem um mapeamento de risco ou uma gestão de risco bem feita, do ponto de vista 360, que nem o Souza trouxe aqui, para chegar em rodadas agora que são mais exigentes, entendeu? Ou não passar perrengue na mão da Comércio e do Slap quando a gente vai fazer uma análise um pouco mais crítica, né? Acho que esse é um ponto que vai muito, talvez, não sei se a palavra é maturidade ou a palavra é processo de educação, né? Do empreendedor, né? Não que ele faça isso por mal, né? Mas ter uma percepção de planejamento de risco, eu acho que faria total diferença numa jornada eu sei e já tem um plano de ação. Ele poderia, por exemplo, nesse caso que o Souza falou, ter dito, olha, eu tenho um problema que tem um passivo oculto, que é de X reais, e tenho esse futuro plano de ação para regularização. Isso, na verdade, demonstra uma percepção de consciência do problema e tentar não afetar o valuation do negócio, né? Mostrando do que nós, como auditores, no bom sentido, apontarmos isso sem que isso venha, né? Então, esse é um ponto super relevante. Eu não sei se tem casos, Gabriel, que seria interessante tu trazer aqui de red flags, assim, que vocês percebem na área jurídica e que eles deveriam dar uma olhadinha antes de chegar ao checklist, né? Sim. Do jurídico, para que vocês otimizem tempo, processo ou puxão de orelha no bom sentido, né? Perfeito. O principal aspecto, até comentei um pouquinho antes ali, é a relação societária, né? Sim. O coração da empresa passa pela vertical jurídica societária, digamos assim. E o que eu quero dizer com isso? Basicamente, três documentos, talvez, né? Que acabam sendo bem importantes ali. Os primeiros, que são ali o contrato social, que é a formalização perante a junta comercial de quem, de fato, e de direito é sócio. Sim. Né? Aí tu vai para o segundo momento, que é o acordo de sócios ou de acionistas, a depender do tipo societário da empresa, que acaba conversando com esses documentos, com o documento do contrato social, né? Então, a gente analisa muito esses dois documentos e aí tem um terceiro que é o que a gente ali... que acaba sendo o cap table, ou seja, pessoas ali, futuros, daqui a pouco, potenciais sócios, né? Acionistas, enfim, que tem uma opção de compra, que tem daqui a pouco um vesting, que tem algum documento ali que vai dar direito futuro a uma participação societária. E muitas vezes essa galera ou quem já está no contrato social, né, já formalizado, um ou outro, ou ambos, às vezes, acabam sujando, né, a empresa com passivos pessoais, né, que eu comentei ali do CPF, trazendo passivo para o CNPJ. Sim. Né? Então, a gente já viu várias vezes e talvez... Que coisa, hein? Eu vi um aspecto bem importante uma vez que a startup era de um sócio só no contrato social, porém tinha ali um memorando, tinha um documento privado onde havia outros sócios
potenciais sócios, futuros ali sócios, né? E um deles acabou entrando no contrato social por uma exigência do próprio fundo ali, né? Não, eu preciso que o cara de tecnologia esteja presente no contrato social desde logo para me sentir mais seguro, enfim, de colocar dinheiro ali, porque no final das contas é a tecnologia que vai ditar o tom ali do crescimento do negócio. E aí não se viu, e aí acabou que o fundo exigiu isso sem ter feito a due diligence. E aí a startup, porque estava louca para receber o cheque mesmo, nem pensou duas vezes e já colocou essa pessoa de tecnologia para dentro do contrato social, não fazendo essa análise prévia que acabou... qual foi a consequência disso, né? Quando a gente chegou para analisar a due diligence e viu aquela recente alteração de contrato social, a gente viu, a empresa estava limpa até ontem. A partir do momento que entrou aquele sócio de tecnologia, ele trouxe todo um passivo do CPF dele pro negócio. E contaminou toda a startup, o que acabou inviabilizando o aporte. Então, aquele primeiro ponto ali de exigência do fundo para que o cara de tecnologia fizesse parte, acabou tendo revés por outro aspecto, né? Então... foi bem engraçado isso. E um amadorismo que, por um aspecto, um amadorismo que se tivesse alguém ali jurídico cuidando desse pessoal, talvez não deixasse que isso fosse feito e aí evitaria ali uma contaminação de contrato social, enfim, disso, da sociedade como um todo. Né? Tem muito a ver com o que eu comentei há pouco, né, dessa gestão profissional de risco, né, e antecipar, né, retomando esse assunto do risco aí, né, que tem a ver com a DUI, né, isso na verdade, às vezes tu vai para uma rodada de M&A ou tu vai para um IPO ou algo assim, né, e esse é um aspecto muitas vezes que tu tem que apresentar, que é o mapa de risco, né, sob o ponto de vista de várias situações, né, que às vezes até sai um pouco da nossa área, às vezes pega a área ambiental, pega a área de vamos chamar assim de vida útil de uma tecnologia, né? Porque quem define o que tu vai comprar é o mercado, né? Perfeito. Que tu vai fabricar, né? Hoje tu tem um software, daqui a pouco esse software já mudou, enfim, e até onde isso vai. Então, isso implica muito na parte de investimento hoje, né? Então, perfeito. E eu acredito, né? A gente pode estressar um pouco esse ponto, e que existe uma certa falha no mercado, que é uma DUI um pouco mais técnica sob o ponto de vista da tecnologia envolvida, né? Porque existem várias formas de desenvolver, vamos pro lado de software, assim, um pouco, né? Várias linguagens, várias formas de desenvolver, não é uma coisa padrão. E dependendo como isso é feito, isso pode encarecer ou não, ou até inviabilizar, né? Dependendo uma jornada mais longa de desenvolvimento de um negócio. E são aspectos que eu recomendaria, na minha visão, que os founders assim, tivessem um carinho muito especial para demonstrar isso como um ponto de valor também, né, numa DUI, né? Então, até um ponto interessante em relação a isso. Não raras às vezes, as startups acabam recorrendo a software houses, né, empresas que desenvolvem software. E a software house acaba desenvolvendo um código, uma linha de tecnologia, enfim, aí não sei exatamente qual. Eu lembro do Python aqui, mas enfim, não sei se é exatamente esses os códigos aqui que a galera usa. Mas o que a gente ouve muito falar, né, e interage com software houses e com startups muito, às vezes a startup recorre a uma software house para desenvolver uma tecnologia, para dar esse início de jornada, só que aí a software house trabalhou muito em cima de uma tecnologia que não dá a escalabilidade necessária para as próximas rodadas. E aí o que às vezes acontece? Ter que colocar toda aquela tecnologia inicial desenvolvida no lixo e fazer de novo com outro viés, com outro olhar, já pensando daí sim em uma jornada de crescimento de escala mesmo, que é o grande mote aí das startups, né? O grande foco delas é baseado nisso. Então, às vezes, sobre o aspecto de due diligence, às vezes é legal também ter um olhar técnico com esse viés, assim. Sim, será que tu utilizou o código de tecnologia certo para que o negócio escale? Ou daqui a pouco, tá tudo redondo, tá tudo redondo, jurídico, contábil, tá tudo certo. Porém, tu usou um código aqui que não vai te dar escala. Então, tudo cai por terra também, né? Então, é um outro viés daí técnico que foge até as nossas alçadas. E que, do meu ponto de vista, vai ser cada vez mais, assim, observado quando a situação é de dirimir risco, né?
Então, se o dinheiro está mais escasso no mundo, está mais caro, o investidor provavelmente vai se instrumentalizar de profissionais que vão olhar também para isso, né? Então, olha para dentro e complementa esse aspecto aí, né? É que muitas vezes, quando a gente pega startups, a maior preocupação delas acaba sendo salvar caixa. Então, já ouvi de clientes, enfim, eu não quero gastar, porque se eu gastar, eu não vou ter fluxo, não vou poder pagar o dev, não vou poder pagar as coisas. Só que alguns gastos, na realidade, têm que ser vistos como investimentos. De repente, eu contratar um dev com expertise, com experiência, que me dê um relatório, né, que nem o Gabriel comentou, que me traga uma informação assim, cara, esse teu código tá certo, isso aqui tá correto, tá funcionando. É fundamental até para quando ele receber uma opção, baterem na porta dele, ele tenha, assim como o respaldo fiscal, contábil, do contador, o jurídico, do advogado, cara, tá aqui, ó, minha análise técnica de todo o meu código, todo o meu software, minha propriedade industrial, é isso aqui. Já testei todas as possibilidades e eu consigo escalar. Só que isso tem um custo, né? Uma assessoria jurídica que vai fazer esse trabalho tem um custo, uma assessoria contábil tem um custo. E é muito comum a gente pegar e ouvir isso assim, eu não quero gastar. Fazer contratar assessoria jurídica é muito caro para mim agora. Contratar uma contabilidade que nem a de vocês é muito cara. Só que nem sempre a contabilidade de R$30 ou a assessoria jurídica da banquinha da esquina vai te trazer a segurança que tu precisa, né? O barato vai sair caro. A longo prazo, com certeza. Deixa eu virar aqui o papo para um assunto que eu acho que bate bastante na porta aqui. É algo que muitas vezes gera uma certa tensão, assim, porque existe um timing, né? Que as coisas têm que acontecer quando a gente fala de DUI, né? Tem início, meio e fim, e muitas vezes esse ritmo, essa jornada de entrega é ditada pelo próprio investidor, né? Que não é uma coisa que vai ficar 6 meses, né? Normalmente é um tiro curto aí que leva de 15, vamos supor, a 30 dias em aspectos mais complexos. E eu queria ouvir de vocês, assim, um pouco o seu ponto de vista de alertas em relação à organização hoje. Vamos tentar materializar, normalmente, o que vocês recomendariam de pré-chamada, porque muitas vezes uma desorganização ela pode comprometer esse ritmo, né? Isso já dá uma má impressão para o investidor. Só um pouquinho. O cara não consegue nem entregar o que eu estou pedindo, que é uma obrigação dele, né? Quiçá administrar o dinheiro que eu vou colocar dentro desse negócio. Então, acho que vamos dar um puxão de orelha aí. Acho que seria interessante, um alerta ao mesmo tempo, né? Para que as pessoas não passem perrengue com vocês aí na hora que o famoso checklist bate na porta, né? Sim. Até eu posso até trazer um primeiro ponto aqui, que é até a diferença do empreendedor de primeira viagem e o empreendedor que já tem o tal do track record, né? Já tem uma experiência anterior, né? Aquele que já tem Já tomou porrada. Já tomou porrada, já aprendeu com outros negócios que até podem até não ter dado certo, mas que aprendeu com essa questão. Essa galera já mais experiente, a tendência é que passe por uma due diligence muito melhor. Por quê, né? Porque eles já estão orientados para uma governança desde o D0 ali, né? Desde o início do negócio. Às vezes até no memorando de fundadores ali, não tem nem contrato social, não tem nem CNPJ ativo ali ainda. Formalizaram já um negócio desde o D0, né? Legal. Então estão orientados para a governança desde o primeiro momento ali, né? Com certeza isso vai ser um ponto importante para quando chegar o momento, né? Vamos ver mesmo, né? A realidade bater a porta ali e chegar ali um fundo e tudo mais, né? E aí aquela empresa que tiver mais bem preparada para esse momento, com certeza vai se diferenciar em termos competitivos ali, né? A gente sabe que os fundos aí tem todo um funil que mapeiam, né, as startups do Brasil afora aí. Então, aquele funil vai afunilando, de fato, até sendo um pouco redundante aqui, para chegar ali a 3, 4 startups com potencial de investimento. E aí, aquelas ali que estiverem mais bem preparadas sobre os aspectos de governança que vão sair na frente, sim, com certeza, né? Então, lá no escritório, a gente até criou um produto e até casando um pouco com o que o Souza estava falando ali sobre eventuais serviços mais baratos, né? Que no primeiro momento pode ser visto como barato, com certeza vai sair mais caro, né? Então, o que a gente até orienta o pessoal, né? Que procure, de fato, um assessor jurídico contábil que já esteja habituado com esse mercado para que já cadencie a governança de maneira mais propositiva, muito menos reativa, né?
Se munir de especialistas, né? Especialista, exato. E lá no escritório a gente até criou um produto jurídico, porque a gente só atua com esse mercado de tecnologia e inovação, onde a gente desenvolveu ali, putz, galera, vocês precisam disso aqui em termos documentais, que a gente até criou um produto jurídico que é o deck de governança, que é muito nessa linha. A gente puxando a orelha do empreendedor ao longo de 12 meses ali, desenvolvendo ponto a ponto as verticais jurídicas necessárias para que tu tenha lá ao final do primeiro ano de trabalho um apanhado completo de documentos que dê a governança necessária inicial. Sim. Para que daí tu fique apto, talvez, para uma rodada inicial de investimento aí, maior, né? Então, em resumo, tu tem que estar preparado desde o início, né? E cuidar disso. Eu acho que em complemento também é aquela questão assim, a organização, né, ela é fundamental em qualquer etapa do negócio. Não adianta chegar na hora de receber um checklist da DUI e correr para mandar documento pro teu contador que tu nunca enviou, para cobrar o teu contador que nunca te mandou um balanço. Conhecer teu contador. Exato, né? Assim, olha, posso falar contigo, nunca te vi, mas vamos conversar, porque assim, a gente recebe o nosso checklist contábil, enfim, jurídico, ele só traz documentos básicos de qualquer empresa que tenha o mínimo de governança. Não é nada assim que foge da realidade de qualquer contabilidade, de qualquer assessoria jurídica. E muitas vezes o tempo de retorno desses documentos é extenso porque a startup tem que pedir para o contador que ou nunca fez, ou fez, mas não estava certo, e fica aquele vai e volta entre eles e a gente fica ali parado esperando. E o que acontece? O fundo está nos pressionando. O fundo está pressionando aquela startup. Então, chegou um ponto que a gente já teve aí alguns casos que o fundo interrompeu. Olha só. A gente achou que não... demorou demais, a gente ficou meio assim, desconfiado do processo, interrompam o contrato, não vamos dar sequência. Olha só, né? Que ponto... Não, chega, né? O timing, né? É o timing, exatamente. E assim, né? Quando vocês recebem um checklist, qualquer DUI que seja, geralmente ele vem mapeado numa estrutura que facilita o trabalho de quem está salvando os documentos. Bem comentado. Né? E de quem está analisando os documentos. Então, assim, se a DUI, né, o analista lá te mandou um checklist com uma estrutura, tu não entende da estrutura porque tu não é contador, não é jurídico, cara, compartilha com o teu contador, compartilha com o teu assessor jurídico, dá os acessos, pede os acessos para quem está fazendo análise e tente manter aquela estrutura da forma que vocês receberam. Porque quando vocês dizem assim, documentos salvos, e tu vai abrir a pasta dos documentos, o primeiro que abre perde, sei lá, 1 hora, 2, tentando organizar a pasta para os demais. Então, eu acho assim, a organização, ela tem que vir do D0 até o pós-investimento, seguir na organização. Então, se tu tem uma listagem, se tu tem uma assessoria especializada, se tu tem uma assessoria jurídica especializada, cara, bota teu contador, teu advogado na mesa, bota teu financeiro, bota toda a equipe por trás de toda a documentação que tu recebeu, estressem aquilo ali e sigam aquela estrutura. Isso que tu comentou, Souza, é realmente relevante, porque já demonstra boas práticas, porque não só nós, na área técnica, vamos olhar essa documentação e vamos ter até uma impressão, né, de organização do profissionalismo envolvido no negócio, como o próprio investidor pode querer olhar essa documentação. Então, você tem que pensar em atender esse protocolo, porque, na verdade, isso está sendo teu cartão de visita no bom sentido, né? Perfeito. Então, imagina tu chegar na casa e está tudo bagunçado, né? Tudo espalhado, assim. Então, tem que realmente atentar a isso, porque é do jogo da conquista, né? Do seu ponto de vista de valor, enfim. Aí o Gabriel comentou um caso aí e o Souza que se perdeu o time, se perdeu o cheque, e daqui a pouco se inviabilizou o negócio. E quem é que se responsabiliza civilmente por isso, né? Em relação a isso? Onde é que está a responsabilidade? Então, tem que ter muito cuidado, né? Eu acho que é um ponto até que eu acho que seria interessante, Gabriel, tu tecer algumas palavras em relação à responsabilização civil, né? Dos sócios, administradores, por falhas de documentação, enfim. Acho que é um bom alerta aí, né? Porque existe responsabilidade, né? Por quem está administrando o negócio, né? Tu tem que ter aquele poder seguir os princípios de governança lá, né? Sim.
fugiu a palavra, mas prestação de contas, enfim, todos aqueles princípios de governança que até o próprio IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, traz ali, né? É o nosso maior aí, organização que dita as boas práticas aí de mercado e não só de mercado a nível bolsa, né? A nível empresas de capital aberto, mas também tem uma cartilha lá de focada em governança de boas práticas para startups. Então, até legal, fica uma dica... legal. Dá uma espiada, nesse né? sentido, é bem fácil, é bem acessível. Tá ali todo o material disponível por quem, de fato, ali orientou, né? Entende do negócio. Isso está na internet? Tá na internet, tá na internet. Seria legal depois se o pessoal... A gente pode pessoal... colocar nos comentários, enfim, se o pessoal no aí material. nosso back-office aí depois, se conseguir o link, coloca nas Claro. descrições desse episódio aí. Boa. Para vocês darem uma olhada, além do contato aqui da Comércio e do Slap aí, para estressar mais o assunto, né? Porque, e nessa linha de dica prática, né? Além desse material que está disponível aí na internet, o que a gente faz lá no escritório muito é já deixar preparado um drive com todos os documentos ali em PDF assinados, bonitinho, à disposição, né? Organizados. Putz, parte contratual, parte de societário e tudo mais. Tudo isso para já cadenciar, organizar a governança, independente se vai ter ou não vai ter due diligence. Né? Então, legal. Dicas práticas aí pro pessoal também já cuidar, já organizar bonitinho no Drive, né? Toda essa documentação, acho que é para evitar responsabilizações aí de administradores, enfim, de quem está conduzindo o negócio mesmo. Então, é importante essa dica aí. Uma boa sacada aí de conteúdo relevante, né? E olhando assim, pessoal, para a jornada de DUI, aonde vocês, eu sei que não tem um padrão de resposta, mas aonde vocês assim veem ou percebem que há maiores dificuldades do seu ponto de vista de evolução, né? De uma análise, assim, aonde as startups, assim, cara, isso aqui tu tem que ter um pouco mais de atenção para colocar à disposição da análise, né? Tem algum comportamento parecido ou não tem, enfim, ou algum exemplo aí que vocês possam trazer para o pessoal, assim, fazer uma autocrítica, né, interna, né? Eu vou bater de novo na tecla da organização, né? É fundamental, tu sabe que se for participar de um processo de investimento, o investidor vai te pedir um balanço, vai te pedir uma ECD, vai te pedir uma ECF, que são documentos, né, contábeis e fiscais. E muitas vezes a gente recebe esses documentos, mas eles foram feitos, parece que assim, às pressas, sabe? É aquela velha história, sei lá, a empresa do Simples Nacional não precisa contabilidade. Aí a gente pega uma startup que é do Simples, pede as documentações, o pessoal se perde, bate cabeça, por quê, o que é isso, não sei, meu contador não sabe. Então, eu acho que assim, seria, o mínimo é entender, tu não precisa ser contador, mas eu acho que parte do empreendedor, do dono do negócio, o mínimo de interesse em saber assim, bom, se eu contratei aquela assessoria, o que eu preciso esperar dela? Bom, eu tenho que receber, se eu mandei as informações mensal, se eu faço a minha parte, né? Mando mensal, entrego tudo que eles pedem, eu tenho que receber algum reporte mensalmente. Eu não posso ficar 6, 7 meses sem receber um documento por parte da contabilidade. E quando eu peço para participar de uma DUI, não, pera, sabe, fica aquela coisa assim, um diz que o fiscal do setor não sei o que o contador não fez. Então, eu acho que parte dessa organização, talvez, sei lá, procurar no Google ali principais documentos contábeis de uma empresa, ter isso em mente e cobrar o teu contador, sabe? Cara, eu vou participar de uma DUI, eu sei que os investidores estão cada vez mais criteriosos, cada vez mais chatos. Como é que está a minha estrutura? Como é que estão as minhas informações? Como é que estão os meus índices? Ou melhor, que índices o investidor vai querer ver? Boa. Sabe? Força o teu contador a trabalhar para ti. E muitas vezes até startups acabam recorrendo a gente querendo fazer uma due diligence prévia, né? Uma interna, onde tu contrata como se fosse a startup contrata a gente, digamos assim, para a gente fazer uma varredura. Sim. De uma maneira muito imparcial, porque a gente não é o prestador de serviço ali, o jurídico e contábil. E aí é ali que vai ser apontado talvez alguns problemas que depois a startup vai poder recorrer a quem de fato tem contratado ou até mudar o prestador de serviço a partir disso, né? Vocês trouxeram pontos assim que fazendo uma reflexão aqui e vendo o desafio, né, da área técnica também em tentar contribuir numa jornada.
eu entendo que as startups elas deveriam, até fica como uma dica minha, né? Em determinados momentos, fazer uma análise operacional interna, mesmo que não queira fazer uma rodada de captação, né? Eu acho que trazer profissionais que entendam para ir deixando a noiva pronta para o casamento faz muito sentido, né? Isso vai assim, fazer uma evolução gradativa do processo de cultura da governança, né? Porque uma coisa é eu arrumar uma coisa assim, tu tem um ano para arrumar, outra coisa é tu tem uma semana. E aí a dor é muito grande, assim, a exposição de falta de profissionalismo impera, e aí gera uma série de situações inadequadas. Então, te prepara, né? Vai olhando, chama quem já fez, conversa com especialistas, dá uma olhada, faz um diagnóstico, né? E aí monta um trabalho com eficiência, não seja só apaixonado pelo produto, né? Mas o negócio como um todo, né? E aí vai arrumando, né? Perfeito. Tem que ter um alinhamento de interesses, né? Acho que de todo mundo ali, organizar com quem tu tá do teu lado ali de back-office, te atendendo. Galera, preciso me organizar, quero que vocês me ajudem, enfim. Né? Vamos alinhar os interesses aqui para que todo mundo saia bem, né? Desses processos todos. Não, show de bola. E vamos olhar também agora o lado bonito da coisa, né? Vamos falar um pouquinho sobre exemplos de casos de sucesso aí. Vocês podem citar, claro, sem entrar em nomes, né? Mas, assim, tiveram momentos bacanas, vocês conviveram com assim, startups que, claro, que todos têm, ninguém é perfeito, né? Tiveram problema, mas se posicionaram, avançaram, contribuíram e a coisa andou. Isso na percepção de vocês, foi bacana, até para o investidor. Tem alguma situação, assim, que possa chamar a atenção? Quando eu lembro assim, de casos de sucesso, eu faço uma análise assim de quem está do outro lado ali em termos de prestador de serviço, né? Sim. Ou seja, quando tu consegue trocar figurinha com o pessoal que também é tipo a gente, assim, que tá mergulhado nesse setor, enfim, sabe o que é pedido e a importância disso, talvez seja um aspecto, né, a ser trazido assim. É muito mais fluido a relação, eles te entregam de fato a documentação como é pedido, e isso é exceção, né? Então, o que isso acaba nos dizendo? Que a grande maioria de startups é mal assessorada, né? Porque não tem alguém ali mergulhado no negócio, em termos de tecnologia e inovação, né? Tá interagindo no mercado, né, com outros players, enfim, tá trocando figurinha. E esse mercado é muito colaborativo, né? Então, tanto nos aspectos entre startups, quanto nos aspectos entre prestadores de serviço, no back-office, modo geral, e da galera toda, né? Então, isso é um aspecto bem assim que eu acabo observando, que é bem pequeno os casos de sucesso nesses aspectos, porque não tem muita gente que acaba trocando figurinha com a gente, mas quando a gente se depara com alguém aí de mercado que a gente acaba conhecendo, é bem mais fluida a interação. Bacana. E tem uma questão também, assim, que, tirando esses casos, né, que realmente são raros, que tu se sente parte do processo. Mais que a gente tem que ser imparcial, mas quando tu consegue criar uma relação de troca com os players do outro lado, o back-office do outro lado, ou o próprio sócio, enfim, o dono do negócio, é muito mais fluida a relação e tu se sente parte, assim, cara, eu ajudei aquela startup a alcançar aquela métrica, aquela meta. Porque é legal tu terminar um processo de DUI e não ter nenhuma ressalva, não ter nenhum em haver, né? Mas, como o Gabriel comentou, deveria ser um mundo de troca. Mas algumas vezes, quando a gente entra num processo, a gente se sente meio que... o back-office nos vê como inimigos. A gente tá ali para criticar, a gente tá ali para apontar erros, a gente tá ali para dizer que ele é um péssimo prestador de serviço. Só que, na realidade, não é essa a nossa função. A nossa função é a gente dizer assim, cara, dessa ótica aqui de fora, né, olhando de cima dessa mesa aqui, eu acho que tu pode fazer isso aqui para melhorar a segurança, melhorar o compliance da empresa que tu atende. Então, deveria existir isso de uma forma muito mais orgânica. Né? Eu acho que todo o back-office que vai participar de uma DUI com o seu cliente não deveria enxergar o analista jurídico, o analista fiscal, enfim, como
uma concorrência. Eu não tô ali para roubar o teu cliente, eu não tô ali para mandar meu cartão depois para ele vir fazer. Eu tô ali para ajudar o teu cliente a receber um aporte, a receber um investimento e a crescer. Então, se tu participar trocando comigo as figurinhas, se eu te criticar, tu me devolver a crítica, tipo, não, olha só, mas aqui achei uma legislação que diz que pode, a gente conseguir conversar, é muito mais satisfatório o meu trabalho do que eu apontar a falha sabendo que tu não tem o interesse, né? E sabendo que esse meu apontamento vai provavelmente prejudicar aquela startup na captação do negócio, entendeu? Sim. E até sobre esses aspectos de casos de sucesso, né? Eu lembrei de um agora aqui que quando tudo isso fluiu bem, né? Teve essa troca, teve a análise, foi muito rápida por conta dessa colaboração de todo mundo que estava envolvido na análise. A startup foi para captar o investimento via plataforma de equity crowdfunding, que a gente acaba fazendo como o Ângelo trouxe. A captação foi feita em 1 hora. Imagina só. Concretizado o cheque lá, que era mais de 1 ou 2 milhões de reais captados em 1 hora ou 2 horas. Imagina. Então, para te ver que... Como a velocidade, né? Ela é o reflexo Perfeito. Da relação. Da relação toda, né? Quando tudo tem esse círculo virtuoso que a gente chama, isso vai repercutir positivamente nessa captação rápida, né? Que é o que, no final do dia, o empreendedor quer, né? Quer captar o dinheiro. Então, tem que ter a colaboração para que isso ocorra, né? Não, total, muito bacana, né? Eu tava brincando aqui que a gente consegue trabalhar dos dois lados do balcão, né? E nós também, a gente não tá falando aqui o que a gente não faz, né? A gente faz também, né? Então, a gente convive com assessoria para várias startups que estão em vários momentos, né? Desde assim, um pouco mais embrionárias até operações já maduras e complexas. E a gente teve a grata satisfação de conviver com um exemplo aqui, que é, por exemplo, a Melhor Envio. A gente participou desde a construção dela, as jornadas de preparação para as captações em rodadas de investimentos e até então, né, a saída definitiva quando a Local Web aí fez uma compra por 80 milhões, aí está na mídia, a gente pode falar. Pô, bastante. Então, assim, isso na verdade acontece não só pela excelente ideia que os caras tiveram lá em relação ao projeto, mas assim, da percepção de olhar para o back-office e ir arrumando ele, melhorando ele, para que toda essa jornada de oportunidade acontecesse no timing certo. Então, isso é muito gratificante, né? A gente poder assistir, né? Muito bacana. Galera, o papo tá bacana, a gente vai passando aí, né? Quando é bom, passa rápido, eu sempre digo isso, né? E ele avança de uma maneira bem bacana, né? Eu queria chamar a atenção aqui, né? E até trouxe algumas percepções aqui antes de nós ir para o encerramento, que, do meu ponto de vista, uma política de percepção de evolução em due diligence, perdão, ela é super relevante. Então, assim, olhar para isso e talvez pensar em mapa de riscos do ponto de vista macro da tua operação e se preparar para isso faz total sentido, né? Trazer profissionais externos que vivenciam esse ambiente com certeza vão agregar valor, né? Uma coisa que eu defendo muito aqui é a possibilidade de criar conselho. E por que não ter no teu conselho um entre aspas, auditor, né? Que vive isso para trazer pitacos interessantes para o teu processo. Eu acho que isso é super relevante. Fazer mentoria, definir uma política, né? A gente sabe que às vezes as pessoas, mas é chato, tem que fazer assim, tem que fazer assado. Mas, cara, isso significa viver ou morrer, né? E, lamentavelmente, CNPJ não tem sentimento, né? Fechou hoje, amanhã estão falando mal até, né? Então, tem que ter essa atenção super relevante, ainda mais num ambiente sociopolítico global que a gente vive aí, mais desafiador e não se vê mudança no curto prazo, né? Inerente a isso, a todo o ambiente regulatório que a gente tem que estar muito atento, né? Então, eu queria agradecer aí vocês terem vindo, darem uns pitacos super bacanas e passar para vocês aí em termos de considerações finais, puxando de orelhas finais, né? Para a gente alertar esse mercado aí que, sem dúvida, transforma não só o Brasil, mas o mundo em termos de desenvolvimento, né? Boa. Não, da minha parte, é só agradecer o convite, o papo e destacar que para a galera empreendedora aí, para olhar para a governança mesmo, né? Sim. Eu entender que a governança faz total sentido e é muito importante
para essa jornada de crescimento acelerado que as startups acabam... as que dão certo acabam sofrendo, né? Então, Verdade. tu vai captar, tu tem captações sucessivas e cada captação, previamente a ela, vai ter uma due diligence cada vez mais robusta, né? Vai chegando ali na série A, série B, enfim, por aí vai. Quanto mais captações, mais tu te prepara. Então, a governança é algo que tu vai estar abraçado a ela, querendo ou não querendo, tu vai ter que te organizar para que Sim. tu avance nos próximos degraus, né? Então, Verdade. fica aí esse registro aí. Bacana. E eu complemento com a questão da transparência, né? Eu acho que tu ser transparente com o teu back-office, tu ter um back-office transparente contigo, faz total sentido para a governança dar certo e para o teu negócio crescer. Então, Questiona como é que está a tua contabilidade, questiona como é que está a tua posição jurídica no momento. Não importa se vai participar de uma DUI daqui a 2, 3 anos. Quanto mais cedo tu começar a questionar e mais cedo tu começar a organizar, a tendência é que quando o momento surgir, a gente tenha a captação, que nem o caso do Gabriel trouxe ali, em 1 hora tu alcance o cheque que tu precisa. Imagina só. Né? Do que tu deixar para os 45 do segundo tempo, em 20 dias de documentação para corrigir todo um passado da tua empresa para agradar o investidor e trazer aquele sentimento de tá, mas só tá organizando porque eu vou botar o cheque. Se eu não botasse o cheque, tu não ia. É isso, né? Daí trazer essa incerteza por parte de quem está investindo. Fantástico, pessoal. Quero agradecer muito a presença de vocês aqui na Trilha por Dentro do Foguete e contar com vocês, né, para outros episódios. Eu acho que esse assunto do diligence ele pode ter diversas assim, derivações e complementações e estresse, né, em relação ao conteúdo. E vamos em frente, né, galera? Tem espaço para todo mundo, tem dinheiro na rua, tem oportunidade, é a gente olhar, se preparar e avançar. E é isso, pessoal. Eu queria agradecer, então, a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Para quem nos acompanha, o nosso podcast ele permanece muito forte aqui no Spotify e também pelo YouTube. E também você pode acessar os conteúdos, não só como esse, mas outros da Comércio com o Pé Direito, nas redes sociais, sem deixar de lado, naturalmente, as informações e os acessos ao nosso grande parceiro Slap Law, que também aqui está na descrição desse vídeo. E bola para frente. Muito obrigado. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, pessoal. Abraço.